Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 24. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Considerai isso. Eu gostaria de ler esse mesmo versículo numa outra tradução, que é a Nova Versão Transformadora. Eu estava lendo nessa tradução agora de manhã, e a princípio é bem parecido, só no finalzinho lá que eu gostaria de destacar algo. Então diz assim, ó, Pilatos viu que de nada adiantava insistir e que um tumulto se iniciava. Assim, mandou buscar uma bacia com água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem. Esse finalzinho que eu queria chamar a atenção, ó. A responsabilidade é de vocês. É interessante, né, que muita gente ainda hoje usa essa expressão, né? Ah, eu lavei as minhas mãos. Não é comum a gente ouvir pessoas falando assim: ah, eu lavo as minhas mãos. Não. Ah, eu já fiz, mas a pessoa também não quer saber. Ó, eu lavo as minhas mãos. E a gente ouve pessoas que às vezes nem cristãs não são, usando essa expressão, né? E a pessoa sequer sabe que é uma expressão bíblica, né? E o que quer dizer aqui esse lavar as mãos, né? Por que Pilatos fez isso? Bom, para querer dizer, eu não tenho nada a ver com isso, né? Assim, como ele mesmo diz, não, eu estou inocente desse sangue, a culpa é de vocês, ou como diz aqui, a responsabilidade é de vocês. E o pior é isso aqui, ó. Olha o que aquelas pessoas então, voltando aqui para a corrigida, olha o que essas pessoas então, elas declaram, né? Está aqui 25. Eles dizem assim: e respondendo, todo o povo disse: o seu sangue, né, o sangue de Jesus, caia sobre nós e sobre nossos filhos. Olha que loucura. Amém? Olha que loucura, né? Ele está dizendo, não, eu sou inocente desse sangue. Não tem problema, a gente assume a bronca, né? Cai esse sangue então sobre nós e os nossos filhos. Loucos, eles não faziam a mínima ideia do que eles estavam falando, o que era aquilo, a seriedade então daquilo ali. Mas enfim, eu não quero entrar nesse ponto hoje, mas sim essa questão de lavar as mãos, né? O assunto que a gente vai tratar falando a respeito de responsabilidade, transferir responsabilidade. Às vezes a gente olha assim e até diz, não, entenda, é verdade, a gente não pode transferir responsabilidade, mas geralmente a gente não consegue entender a grandeza e a seriedade disso, porque na verdade é quando nós transferimos a responsabilidade é que gera todos os outros problemas que a gente possa imaginar, né? E é quando nós assumimos a responsabilidade daquilo que fazemos, das nossas escolhas e assim por diante, é que nós vamos ter condições então de mudar alguma coisa na nossa vida, né? Agora, olha só, o Pilatos está lá lavando as mãos diante de toda aquela multidão, dizendo, não, eu sou inocente. A responsabilidade já não é mais minha, a responsabilidade é de vocês. Mas espera lá, quem é que tinha poder para julgar? Né? Não era o povo, né? Quem tinha poder era ele. Daqui a pouco a gente vai lá para o Evangelho de Mateus e a gente vai ver que ele fala isso. Ele diz para Jesus, já vamos lá daqui a pouco, ele diz para Jesus, o senhor não sabe que eu tenho poder para te condenar ou para te absolver, para te crucificar ou para te declarar inocente? Você não sabe disso? Quer dizer, ele sabia bem disso. Ele sabia que a responsabilidade era dele. É interessante que se a gente ler os versículos anteriores, a Bíblia vai dizer que quando ele vai julgar Jesus, a esposa dele manda um recado para ele, dizendo assim, olha Pilatos, não julgue esse homem injusto, não entre nessa demanda, porque essa mesma noite eu muito fui afligida em sonho por causa dele. Olha só, Deus já tinha falado então com a esposa dele na noite anterior em sonho, dizendo, olha, não
não entra nisso aí que você vai se dar mal. Olha que coisa séria. Ela manda o recado, ela manda avisar. Ele julgou Jesus. Ele examinou o caso. Ele chega para a multidão e diz assim: gente, esse homem não merece morrer, ele não fez nada digno de morte. Então, olha só, na consciência dele, ele sabia que Jesus era inocente. Na consciência dele, ele sabia que Jesus não era culpado daquilo que ele havia que estavam acusando ele, né? Tanto é que ele diz assim: eu estou inocente do sangue deste justo. Ele mesmo sabe que Jesus é justo. Ele mesmo sabe que Jesus não cometeu erro nenhum. Mas daí ele vai lá para fora e tenta dizer para a multidão: não, esse homem é justo. E a multidão começa a gritar: crucifica-o, crucifica-o, crucifica. E o tumulto está ali crescendo, né? Então ele toma uma decisão contrária à sua consciência, contrário àquele veredito que ele havia proposto dar, né? Ele chegou na conclusão que Jesus era justo, mas para agradar a multidão, porque a multidão começou a gritar assim: se você inocentar ele, você é inimigo de César. E ele fica então com medo, acuado por conta de toda aquela situação, e ele vai e manda matar Jesus, e crucifica Jesus. E aí ele acha que um simples pegar água lá e lavar a mão, que aquilo ia inocentar. Mas na verdade a única coisa que ele está querendo é transferir a responsabilidade, né? Por isso que eu chamava a atenção aqui dessa última frase, que ele diz assim: a responsabilidade é de vocês, não é minha. Eu não, por mim eu soltava ele, eu só vou mandar matar por causa de vocês, então eu sou inocente. Mas não existe isso. E aí a gente vê muitas pessoas agindo dessa maneira, né? Querendo jogar a responsabilidade. A responsabilidade sempre é dos outros. E a gente precisa entender que isso já faz parte ali do ser humano, da natureza caída do ser humano. Porque quando Adão e Eva pecaram, e Deus vai confrontá-los por causa do pecado, e Deus vai dizer para o Adão: quem te mostrou que você estava nu? E o que ele vai fazer? Ele vai apontar o dedo para Eva. Não é isso? Ele vai dizer: ah, Senhor, eu não tenho nada a ver com isso. Não é minha responsabilidade. Foi a mulher que o Senhor me deu. Põe a culpa até em Deus. É quase que ele dissesse assim: eu estava muito bem aqui sem ela. Eu estava muito bem aqui antes do Senhor inventar esse negócio aí do tal do casamento. Então ele já joga a responsabilidade tanto na mulher como em Deus. A mulher, por sua vez, ela já quer também lavar as mãos, né? Ela diz: não, também não é culpa minha. Ah, a culpa é da serpente. Eu até brinco que a serpente olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha mais ninguém para ela botar a culpa. Sobrou para ela, perdeu as pernas. Teve que ficar se arrastando lá, como aquela palavra que Deus dá de maldição para ela, comendo pó da terra e se arrastando. Mas, olha que coisa séria isso aqui, né? Então, só que nós, principalmente nós que nascemos de novo, nós não podemos ser guiados pela nossa natureza caída, pelo velho homem, que na sua essência quer jogar a culpa nos outros. Se nós nascemos de novo, nós temos que assumir a responsabilidade e não ficar jogando a culpa em um, a culpa no outro. Porque quando nós jogamos a responsabilidade em outra pessoa, né, nós não assumimos a nossa responsabilidade, a gente não se arrepende, nada muda na nossa vida. É igual Adão. Adão está dizendo: ô Senhor, me perdoe, não, eu desobedeci ao Senhor, mas eu nunca mais vou dizer. Não foi culpa minha, foi culpa da mulher. A mulher diz: não, foi culpa da serpente. E aí a gente vê isso muito acontecer. Eu falo uma frase sempre, né, que é a seguinte, eu brinco assim: a culpa é minha, então eu ponho em quem eu quiser, né? E é sempre assim que as pessoas fazem, que as pessoas agem. Ela sabe que a culpa é dela, mas dela joga em qualquer um ali. Não, a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. Aí põe culpa não, a culpa é desse governo. Não, a culpa é dos meus pais. Não, a culpa é da sociedade que nunca me deu oportunidade, por isso que eu sou um marginal. Não, a culpa é do meu vizinho. Não, a culpa é do meu cônjuge. Não, a culpa e assim vai. Né? E a pessoa vai jogando ali sempre a responsabilidade em outros. Eu falava aqui no outro culto pela manhã que nós somos ser o protagonista da nossa vida.
Porque quando nós ficamos jogando a responsabilidade, nós então nos vitimizamos, nós dizemos, não, olha, foi as circunstâncias, foi a situação, foram as pessoas que fizeram isso, por isso que eu estou assim, por isso que eu estou passando por isso. Então eu me vitimizo. Eu não assumo o protagonismo da minha vida. Não, eu entrego, na verdade, o controle da minha vida para as outras pessoas. Eu entrego o controle da minha vida para as circunstâncias da vida. Mas quando eu assumo a responsabilidade, então eu me torno o protagonista da coisa. Não, eu sou responsável. Se algo deu errado, não fui eu que errei, eu preciso me consertar para não errar mais. Né? É igual a pessoa, ela chega atrasada no trabalho, aí vai lá o patrão, o gerente, alguém dá uma bronca. Aí a pessoa ainda não aceita. Mas nem me dá uma bronca, eu cheguei atrasado. Mas o ônibus atrasou. O que eu vou fazer? Mas por que não pegou o ônibus antes? Não é verdade? Por que deixou para pegar o último, se aquele atrasa? Então, vai chegar atrasado lá. Agora, se eu sou o protagonista da minha vida, eu digo assim, não. Olha, então, se eu chegar atrasado, então essa é a última vez, porque a partir de hoje eu vou pegar sempre um ônibus antes. Aí a pessoa diz, mas o despertador não despertou, o que você quer que eu faça? Mas quem tem que colocar o despertador para despertar? Somos nós. Né? Mas é que eu liguei na tomada lá e acabou a luz durante a noite, como é que eu vou saber? Então a culpa não é minha. Então põe um outro despertador, compra um galo, né? Sei lá, faz alguma coisa, mas entende? Quando nós assumimos o protagonismo da nossa vida, nós assumimos a responsabilidade, então eu digo, não, eu sou responsável, eu preciso fazer essa mudança, ou aquela, ou seja o que for, para isso não voltar a acontecer. Mas a pessoa que se vitimiza, ela diz, mas o relógio não despertou, mas o ônibus atrasou, mas furou o pneu do carro, eu não tenho culpa, mas quem que tem que dar manutenção no carro? Não sou eu? Né? Então, quando eu jogo a responsabilidade sobre outros, então eu não mudo, eu vou continuar sempre pegando o ônibus, aquele último ali do horário, né? E toda vez que o ônibus atrasar, eu vou chegar atrasado e vou dizer, não é culpa minha, o ônibus que atrasou, então a minha vida nunca vai mudar. Aí amanhã, depois, daqui 1 ano, 2, vai ter uma promoção, vai ser eu que vou receber a promoção? Claro que não, volte e meia eu chego atrasado. E aí eu vou fazer o quê? Aí eu vou começar a reclamar da vida, porque ninguém me dá oportunidade, mas também a pessoa se vitimiza em tudo. Então nós precisamos assumir com as coisas, eu estou pegando um exemplo aqui secular, né, para a gente entender, com relação às coisas de Deus é a mesma coisa. Tem muita gente como Eva dizendo, é a serpente, foi o diabo. E eu já vi pessoas chegando, falando para mim até, pastor, olha, eu pequei, eu caí, mas olha, foi o diabo, pastor, o diabo é sujo, né? É sujo mesmo. Então, eu pequei, mas a culpa é do diabo. Mas como assim a culpa é do diabo? Ainda mentindo, desculpa, né? Mas olha só, não, pastor, mas foi. Bom, esses dias eu até falava com o irmão, e eu brincava com ele, ele dava risada, né? E aí ele falou assim, eu estava aconselhando ele, estava enfrentando umas lutas e tal, eu estava aconselhando ele, né? Ele dizia, não, pastor, mas de vez em quando vem assim uns pensamentos assim na minha cabeça, para eu fazer isso, para eu fazer aquilo. Pastor, por que isso acontece? Eu brinquei com ele, eu falei, sim, irmão, o diabo tem que trabalhar, ué. Não é verdade? Eu até brinquei com ele, eu falei assim, na descrição lá do cargo do diabo, está lá, tentador. Ele está só cumprindo a função dele. Você não pode nem culpar ele por isso, porque essa é a função dele. Cabe a ele fazer isso. Eu falei, agora cabe a nós não aceitarmos. Cabe a nós identificarmos e dizer, opa, esse pensamento é do diabo. O diabo está querendo colocar isso na minha cabeça e eu não vou agir dessa forma em nome de Jesus. Nós precisamos assumir, então, a responsabilidade das coisas. Pastor, mas aquilo que está acontecendo lá na minha casa, lá no meu trabalho, com um familiar meu, pastor, é o diabo, aquilo lá é o Satanás. Tá bom, mas o que a Bíblia diz? Que o Senhor Jesus nos deu poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do maligno. Jesus, ele diz, em meu nome expulsarão demônios. Quem tem a responsabilidade de expulsar os demônios? Somos nós. Quando eu me vitimizo, quando eu não assumo a responsabilidade, eu digo, é o demônio, isso aí é Satanás, isso aí não sei o quê, como se simplesmente, já que é o demônio, então fazer o quê, né? Não, mas se eu assumo, eu digo, não, isso é o diabo, então agora eu vou me levantar, eu vou repreender, eu vou usar a autoridade no nome de Jesus, eu vou botar esse mal para correr.
Então nós não podemos, sabe, querer jogar a responsabilidade. Nós precisamos assumir a responsabilidade. Cabia a ele tomar aquela decisão, cabia a ele fazer aquele julgamento. E não adianta agora ir lá, né, num ato teatral, né, ir lá e lavar a mão na frente das pessoas, dizendo, ó, minha mão está limpa. Meu irmão, não é assim, não é a água que vai limpar a nossa mão do sangue inocente. Amém? Né? Não, ó, eu não tenho, a responsabilidade não é mais minha. Não adianta a gente querer agir dessa maneira, a gente precisa assumir a responsabilidade. É interessante que Jesus ele deixa muito claro essa questão da responsabilidade do Pilatos. Se a gente for lá para o Evangelho de João, eu disse que a gente iria para lá daqui a pouco, né? Então chegou a hora. João capítulo 19, versículo 9, a Bíblia diz o seguinte, olha só, então Pilatos está ali julgando Jesus, vai lá, fala com a turma, volta ali para a audiência, e aí diz assim no 9, e entrou outra vez na audiência e disse a Jesus, de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos, não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Bom, ele mesmo está falando que se ele tem poder para isso, a responsabilidade de quem? É dele. Mas olha o que Jesus falou aqui no 11, olha só. Respondeu Jesus, nenhum poder terias contra mim se de cima te não fosse dado. Mas a segunda parte é que eu quero chamar a atenção. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Jesus está dizendo para ele, ó, não se acha não, porque se Deus não tivesse dado poder e autoridade para você, você não teria poder nenhum sobre mim. Você só tem esse poder, não é mérito seu, é porque Deus lhe confiou esse poder. E aí Jesus vai dizer para ele o seguinte, mas aquele que me entregou para você, que foram os judeus, que foram ali os líderes religiosos, né, que lá perante o Sinédrio já haviam condenado Jesus, mas eles não podiam crucificar ou não podiam matar, executar ninguém, por causa que naquele momento ali o Império Romano é que dominava, então eles levaram para os romanos julgar, levaram para que Pilatos julgasse, né, e pudesse então condenar Jesus ali à crucificação. E aí Jesus vai falar disso, olha, aqueles que me entregaram a você, e o pecado deles é maior. Agora vamos analisar o que é que Jesus está dizendo. O pecado deles é maior. Isso quer dizer que Pilatos não tinha pecado? Não, só queria dizer que o pecado de Pilatos era menor comparado com o pecado deles. Até porque, né, eles entregaram Jesus por inveja, aquela história toda que a gente conhece. O Pilatos está ali, até tentando soltar, mas vai acabar crucificando, como nós já comentamos, por conta ali da pressão que ele estava sofrendo. Mas o que eu quero lhe chamar a atenção é que Jesus vai deixar claro, o pecado deles é maior. O teu pode ser até menor, mas você tem pecado. Por que tem pecado? Porque tem responsabilidade. Porque a responsabilidade, então, ela é sua. E não adianta a gente ir lá e passar a aguinha na mão e dizer, olha, não, eu estou jogando a responsabilidade para esse, para aquele outro. Não, a responsabilidade é nossa. E quando nós não assumimos a nossa responsabilidade, aquilo que eu vou dizer, aí a gente vai ficar se vitimizando e nada muda. Não há arrependimento. Porque a gente diz assim, não, eu errei, mas fulano também errou. Sabe assim quando criança briga? Né? E aí você diz, não, eu dei um soco nele, mas ele me xingou primeiro. Então, quer dizer, de uma certa forma eu tinha razão. E perceba que quando nós agimos assim, nós não estamos assumindo a responsabilidade. Quando nós agimos assim, nós então estamos entregando para o outro o controle da minha vida, porque é o que o outro faz que decide o que eu vou fazer. Não, eu só dei um murro nele porque ele me xingou. Se ele não tivesse me xingado, eu não dava um murro nele. Então perceba que é o outro que controla a minha vida. Já não é mais eu. Porque se o outro me xingar, então eu vou lá dar um murro nele. Então eu acabei de entregar o controle da minha vida para o outro. Né? Aquela história, não, se me cumprimentar eu cumprimento, se não me cumprimentar também eu não cumprimento.
então eu entrego o controle da minha vida para o outro. É o outro que decide se eu sou uma pessoa educada ou mal educada, né? Então, e assim vai, tantas outras coisas. Então nós precisamos assumir a responsabilidade, porque senão a gente vai ficar se vitimizando, e quando eu fico me vitimizando, quando eu fico jogando a responsabilidade sobre outro, eu não me arrependo, né? Eu não tomo nenhuma atitude para mudar aquilo, para transformar aquela situação, eu simplesmente digo, é assim e fazer o quê, né? E nós não podemos, de forma alguma, agir dessa maneira. Então, que venhamos assumir a responsabilidade em nome de Jesus. Amém? Diga a glória a Deus.